Oi galera, bem-vindos. A gente tem mais um episódio hoje e a convidada é Mariana Aragão. Mariana é gestora ambiental, tem 22 anos, ela é voluntária em várias coisas, tem um ativismo muito legal. Vou fazer várias perguntas para ela, para saber como é que ela foi chegando por esses caminhos da vida, de onde é que ela veio, para onde é que ela vai, quais são os planos. E mergulhar numa das pessoas mais interessantes que eu conheço, assim, e mais trabalhadoras. É envolvida em 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu não sei como é que ela consegue, mas hoje eu vou tentar descobrir o segredo. Oi, Marcelo, tudo bom? Tudo bom? Gostou da introdução? Foi boa? Ah, Está de acordo? Amei. Muito. O melhor é trabalhar com um monte de coisa ao mesmo tempo. Nem eu sei. Um pouquinho ali, um pouquinho aqui, a gente parou um pouquinho para ajeitar o áudio, ela já estava no celular ali resolvendo alguma coisa. Verdade. E Mari também tem sempre os cenários mais legais na reunião. Em qualquer reunião que ela participa, e hoje não é diferente que no quarto dela. Então vamos começar por aí. Eu não ia começar por aí não, mas vamos começar por aí. Mari, vai explicando aí essas influências e a bandeira de Pernambuco, para quem não conhece, tá? Para quem tá vendo de fora, essa é a bandeira de Pernambuco, imortal, tá? A gente é um pouco bairrista aqui. Mari é um pouquinho mais que a média. Essa é a versão quando o Pernambuco era um país, tá? Ah, essa tem foi esse a detalhe. versão. Né, com certeza. Pra quem não sabe da história de Pernambuco foi o único país que durante... País não, né? Quer dizer, é um pouco país, mas enfim. De todas essas revoltas que tiveram no Brasil, né? Principalmente antes da independência, a revolta pernambucana foi a única que chegou a ser reconhecido como um país separado do Brasil por países estrangeiros, inclusive pelos Estados Unidos. A gente é um pouquinho orgulhoso dessa história e eu não sabia que tinha essa bandeira específica aí. Tem uma carinha no solzinho, tá vendo? E a cor também, a paleta do azul, do vermelho é um pouco diferente da bandeira atual. Legal. E conta das outras influências aí. Eu tô vendo um violão também, você toca? Pois é, eu toco, ando de skate, toco pandeiro. Eu gosto muito, assim, de tudo que eu faço, eu coloco muito escancarado, sabe? Então, por todo o meu quarto tem coisas penduradas. Eu tenho livros, eu tenho capacete da Teto, por exemplo. Se eu precisar construir uma casa que agora já tem meu capacete em mãos. Capacete na mão, decorado, inclusive. Exatamente. Não, total, não. Tem que ter todo um pouco bairrista, né? Mais uma bandeirinha de Pernambuco. Uma bandeirinha de Pernambuco pra marcar. Falar nisso, você falou de livros aí. O que é que você está lendo atualmente? Atualmente, na minha cabeceira está Os Testamentos. Não sei se você conhece, The Handmaid's Tale, o Conto da Aia. Então, o Conto da Aia, na verdade, começou com uma série de TV, né? Contando um pouco de uma história futurista, né? Onde a gente volta um pouquinho para onde as mulheres são extremamente submissas aos homens, uma sociedade onde ela é constituída justamente na função da mulher de procriar e ser simplesmente um acompanhante do homem. Então, é uma sociedade onde o homem ele pode fazer o que ele quiser, mas as mulheres não, e se não fizer, a pena é morte, a pena é ser uma aia, que é justamente as mulheres que só servem para procriar. Então, essas mulheres usam vermelho. A série eu cheguei a assistir. Esse livro, ele conta a história pré, pós, como é que ele se encaixa? Ela conta a história pós. Deu tanta audiência, assim, a série, que a escritora, ela precisou escrever um outro livro, assim, para contar o que é que acontece depois da Revolução. Esse aqui é o livro que eu tava falando, né, o Conto da Aia, que fala um pouquinho sobre esse universo paralelo de Gilliard, que é futurista, né? E aí, atualmente, eu tô lendo esse aqui, que é Os Testamentos, que é justamente o testamento de a Aia principal, né, e as filhas dela. E conta um pouquinho de desfecho, assim, não vou contar muito spoiler, porque esse livro é bem novo. E ainda vai ter série, vai ter várias coisas. E eu gosto bastante, assim, de ler um pouquinho, entrar dentro desse universo, me chama bastante atenção. Deixa eu entrar agora, então, um pouquinho nas tuas origens, Mari. Talvez a gente descubra o porquê essa história de Aia te tocou de alguma forma, ou não. Você nasceu onde? Então, nasci aqui em Recife mesmo. Minha mãe, ela é de Taquaritinga do Norte. Fica ali perto de Caruaru, Santa Cruz. Então, eu cresci... Agreste, né? Agreste, Pernambuco. Agreste. Já na ponta do Agreste mesmo, finalzinho. Quase sertão. Não, exato. E eu cresci tendo essa influência muito grande, assim, do meio natural, de pequena fazer trilha com minha mãe. De pequenininha, eu sempre fui, assim, muito fascinada pelo mundo do escoteiro, né? Minha mãe era chefe de escoteiro, então eu cheguei a ser lobinha, cheguei a trabalhar um pouquinho esse meu lado. E eu acho que isso mudou um pouco, assim, da minha trajetória quanto às questões ambientais. Então, isso foi uma grande influência, assim, na minha vida. E minha mãe é muito aventureira, então ela sempre gostou
gostou de fazer trilha, acampar, fazer esses esportes, assim. Então, acho que eu puxei um pouquinho dela. Interessante. Pra eu entender melhor essa origem. Quem é que morava na tua casa, assim, quando tu era menina? Como era esse ambiente que Mariana pequenininha ali tava crescendo? Bom, eu cresci no ambiente com meu pai, minha mãe e a minha irmã. Sempre a gente quatro, assim, sabe? Sempre tive também um suporte, assim, da minha família. Meu pai, ele tinha 7 irmãos, mais ou menos. E a minha mãe tem 3. Então, daí você tira primos e primos e primos. Mas não era uma relação muito próxima de morar do lado, vizinho, sabe? Eu sempre morei um pouquinho distante da minha família, mas sempre foi muito presente. Tu morava bem no campo, assim, ou era na cidadezinha? Então, eu já morei em 27 casas. Nossa, por que isso? Rapaz, primeiro que meu pai, ele nasceu em Abreu Lima e minha mãe veio de Taquaritinga, né? Então, os dois meio que foram para Recife. Então, daí já você não tem uma casa fixa, você não tem uma casa própria. Uhum. E aí, de aluguel em aluguel, a gente foi se mudando, seja porque o aluguel aumentou, já tiveram algumas situações de enchente, a gente perder tudo dentro de casa e ter que se mudar. Você tinha quantos anos nesse episódio? Eu tinha 15 anos na última casa que a gente precisou sair por conta disso. Eu tenho até algumas marcas assim aqui no meu braço, que eu morava em Tegipió. Eu acho que foi ali, 2014, 2015, que choveu por 3 dias. E aí a gente acordou de madrugada. O rio Tegipió tinha subido, né? Passado pela margem, e aí pegou toda a casa da gente. Só sobrou o meu quarto e o quarto dos meus pais, porque era meio que um primeiro andarzinho, sabe? Aí embaixo, sim, sala, quarto da minha irmã, cozinha, banheira, a gente perdeu absolutamente tudo. E esse se mudar... Desculpa. Esse se mudar tanto ali na infância, isso te incomodava? Tu acha que isso te ajudou também a ser uma pessoa tão sociável, assim, que faz amizade com tanta facilidade, o fato de se mudar muito? Como é que isso te marcou, assim? Foi mais positivamente ou mais negativamente? Eu acho que foi meio termo, porque ao passo que eu tive que aprender a ser muito comunicativa, porque senão eu iria ter que ficar muito reclusa ali ao ambiente físico da casa, e ao mesmo tempo eu nunca tive relações muito duradouras, sabe? De quando você diz, esse aqui é meu amigo de infância. Eu não tive isso, porque em um ano acho que a gente já mudou umas 5 vezes. Então isso sempre era muito triste, assim, pra mim, principalmente quando eu era mais nova, de entender essa mudança e entender que eu não iria conseguir mais socializar com esse grupo aqui de amigos. Mas, assim, eu acho que isso incentivou muito para o meu lado comunicativo, porque eu chegava na casa que a gente ia morar, no primeiro dia a gente ia, sei lá, lavar a casa, pintar a casa, eu já tinha 3, 4 amigos que eu fazia na rua. E já ficou muito desenrolada para a questão de construção também, que a gente vai chegar lá. Sim, verdade, verdade. E como é que tu era como estudante, assim? Vamos andar um pouquinho na linha do tempo aí. Depois você foi mais na frente, na introdução eu já falei um pouco, entrar na questão de gestão ambiental. Uhum. Tu era uma boa estudante ou uma má estudante? Foi muito difícil para você entrar nessa área ou era uma coisa que você sempre quis? Como é que foi essa transição aí da escola para ir parar num curso de gestão ambiental? Eu era muito bagunceira. Eu não parava quieta. Eu acho que desde a escola, assim, no ensino médio, eu fiz ensino médio em escola técnica, então eu fazia o regular de manhã e de tarde eu fazia técnico em meio ambiente. E eu cheguei em técnico em meio ambiente por conta da minha mãe e por conta do meu pai, que eles tinham se formado em técnico em segurança do trabalho, e aí depois eles se formaram em técnico em meio ambiente, os dois, fizeram as duas coisas. E aí eu tinha a opção de ir para o IF, fazer saneamento ambiental, e ir para o Soares Dutra, fazer técnico em meio ambiente. E aí naquele momento eu estava saindo do liceu, não sei se você conhece, sim, ali em frente à Católica, e eu já fazia acho que 4 anos mais ou menos que eu estava no time de handebol, já tinha sido chamada para ir jogar no Santa Cruz, eu estava com isso muito forte, assim, de fazer educação física, de seguir carreira de atleta mesmo. E aí veio o ensino médio, e aí veio essa responsabilidade de, não, você tem que ir para alguma coisa que você já vá sendo direcionada. E aí, naquele mesmo período, tinha o programa Ganha Mundo, que dava bolsas de estudos para estudantes de escola pública poder passar um semestre em outro país. E como minha irmã ela é um ano mais velha, na época que eu estava na 8ª para ir para o primeiro, ela já estava no primeiro e no segundo. E aí ela estudou no ginásio pernambucano, conseguiu uma bolsa e passou 6 meses nos Estados Unidos. E aí eu, na 8ª série, fiquei, ou eu vou pro IF, que eu sabia que tinha um time muito bom de handebol, e continuo nessa linha para poder
ser uma profissional nessa área, ou eu vou para a escola de referência, né, escola estadual, e tento o intercâmbio. Só que pro intercâmbio era totalmente incerto, porque eu ia ter que passar o ano inteiro do primeiro ano estudando para tirar as melhores notas, para fazer curso de inglês, para no segundo ano conseguir. Só que aí é isso, eu decidi ir para o intercâmbio, passei o meu primeiro ano inteiro muito focada. Essa era a vontade dos teus pais, ou teus pais pensavam mais, te incentivavam mais para esse lado da parte atlética? Rapaz, eu acho que eles sempre pensaram muito na questão de eu conseguir um emprego, conseguir uma renda, sabe? E a parte de ser atleta não era muito certo, sabe? Eu não tinha uma estrutura para ter condições de treinar num português, por exemplo, treinar em algum clube particular, não tinha. Eu jogava na escola, no time da escola, então não tinha muito essa estrutura para conseguir os melhores equipamentos, a melhor bola de handebol para treinar e tal, não tinha condições. Nesse momento, você ali adolescente, bem iniciozinho da adolescência, né, ali passagem muda tanto que eu que já tenho a barba branca nunca sei, pro ensino médio, né, você chama hoje. Sim. Passando ali pro ensino médio, tu sentiu que você estava largando um sonho de ser atleta, ou de repente o sonho de conhecer o mundo, de viajar, substituiu isso e virou o sonho maior? Tu sentiu como um sacrifício ou como uma aventura, assim, uma busca de um novo sonho? Como é que era o teu sentimento ali de adolescente? Mas eu acho que eu não tinha consciência do que estava acontecendo assim na minha vida naquele momento. Eu inicialmente fui muito pro intercâmbio porque eu queria ir para um outro país, ter uma experiência diferente. Eu gosto muito do inglês, então eu queria estudar inglês, mas ao mesmo tempo eu não conseguia entender naquele momento se aquilo era de fato o meu sonho ou se era ser atleta. Acho que isso não tinha muito definido na minha mente. Mas eu sofri um pouco quando eu saí dessa linha de ser atleta, porque eu passava o dia inteiro na escola, passava o dia inteiro estudando. Eu comecei a ficar muito sedentária, eu ganhei muito peso. Isso foi interferindo muito na minha autoestima. Então, isso, para eu poder entender esse processo, foi muito difícil. Porque você veja, uma criança totalmente indo no caminho de treinar, dieta, ter condicionamento físico, do nada, pá, de 7 da manhã até 5 da tarde na escola. Essa escola que eu estudava não tinha quadra, não tinha atividades físicas para fazer. Então isso realmente foi muito difícil, muito difícil. E eu acho que eu fui trilhando, na verdade, depois do intercâmbio, o que eu gostaria realmente de fazer, sabe? Mas vamos falar do intercâmbio, porque eu imagino que isso tenha sido muito marcante. Me diz assim, descendo do avião, aquelas primeiras horas ali. Primeiro, diz onde é que você fez o intercâmbio, assim, explica um pouquinho do contexto, mas depois eu queria falar mais do sentimento, assim, de chegar num país novo. Eu fui muito novo, morar fora também, então eu lembro muito desses primeiros dias, assim, foi muito marcante pra mim. Como é que foi pra ti? Você foi pra onde primeiro? Eu fui pra Nova Zelândia. Do outro lado do mundo. Rotorua. Literalmente. Foram 3 dias de viagem, literalmente. É bom que dá pra se preparar psicologicamente por muito tempo. Pois é, exatamente. Eu fui pra Nova Zelândia, eu tinha 14 anos quando fui. Eu era uma das mais novas do grupo inteiro, porque eu sempre fui muito nova, assim. Eu finalizei o ensino médio com 15. Então, eu tava ali num processo que outras pessoas podiam estar mais à frente e tal. Para mim, o intercâmbio, ele abriu portas, assim. Eu tive várias experiências que me fizeram ter que amadurecer muito rápido. Eu acredito que essa minha experiência de 6 meses foi uma chacoalhada, assim, tipo, é isso, você tem que se virar na sua vida sozinha, sabe? Mas quando eu cheguei, assim, a gente pousa, a gente olha pessoas totalmente diferentes, a gente escuta uma língua que você sabe, mas ali naquela confusão, parece que você não sabe nada. Foi assustador, foi muito assustador. Eu fiquei com vontade de chorar muito. Eu lembro como se fosse hoje, eu indo jantar, a gente chegou de noite na casa de família que a gente ficou, a gente indo jantar, todo mundo animado e feliz pra me perguntar um monte de coisa, e eu tava, tipo assim, parada, sem conseguir fazer nada, sem conseguir falar nada, porque eu realmente fiquei em choque. E como era essa família? Mas depois foi ótimo. Olha, se tem uma coisa que foi crucial pra minha experiência no intercâmbio, foi a minha host family que eu tive. Ela era composta por Fiona, minha host mother, que eu chamava de mom, Archie, dad, eu chamava mom, dad, sister, eu chamava a galera desse jeito mesmo. E eu tinha mais 3 irmãs, uma de 18, uma da minha idade e uma de 11. Então eu tive muito contato com a de 11. Eu aprendi muito com ela, muito mesmo. Ela me ensinava coisas muito básicas, assim. Ela passava o tempo inteiro comigo. E a do meio não era tão, assim, de muitas palavras. E a mais velha era super acolhedora, super, super, super.
eu tive muita dificuldade porque minha família era escocesa. Então, o sotaque do inglês que eu tinha em casa era muito difícil. E eu acho que isso para mim foi muito bom, porque me forçou a ter uma escuta mais atenta. Eu acho que isso ajudou muito, assim, eu entender o idioma. E descer do avião na volta? Voltar para Recife? Nessa época, tua família morava em Recife, né? Sim, é paulista. Em Paulista, tá. Paulista, para quem não sabe, é aqui na região metropolitana do Recife. Exato. Ao norte, depois de Olinda. Como é que foi essa volta? Tô perguntando isso porque falou sobre um assunto que eu tenho lembranças muito claras, assim, eu fui bem mais novo que você, então a percepção é um pouco diferente, mas como é que foi essa volta? Quando você abriu a porta do avião, também te chocou o bafo quente e úmido que entrou? Sim, o pessoal falou muito na ida que a gente ia ter um choque cultural. Quando eu voltei, eu falei assim, nossa, eu só senti esse choque cultural quando eu voltei, porque eu me acostumei tão bem, assim, a cultura. Eu acho que a qualidade também da cidade, das questões públicas, e quando eu voltei, nossa, eu me senti muito mal, de verdade, assim, me senti muito mal, porque eu voltei já tendo que pegar o Paulista Prefeitura de 6 da manhã para chegar de 7 e passar 40, 50 minutos lotado no ônibus, sem conseguir botar o pé no chão. E parece que você vê mais esses problemas urbanos, sociais, etc, né? E porque você está fazendo o contraste, você vê como algumas coisas são desnecessárias, assim, né? Que o nosso povo passa. Como é que tu acha que isso... Vamos agora andar um pouquinho também na linha do tempo. Aí, Mari, já entrando no curso mesmo de gestão ambiental, tu já tinha esse propósito de trabalhar com isso? E isso foi influenciado por essa experiência de sair e depois voltar? Nossa, sem dúvida, assim. Quando eu fui para Nova Zelândia, eu consegui ter contato com um país que valoriza extremamente as questões ambientais, né? Então, foi um choque, de fato, a gente adentrar em algumas cidades e você pensa assim, nossa, é isso que é arborização? Eu não sabia que isso era arborização, sabe? E aí, quando eu voltei, quando eu tava no intercâmbio ainda, uma das últimas semanas a gente foi fazer uma visita técnica a Hobbiton, que é a cidade cenográfica de Hobbit. E lá tinha os telhados verdes, porque tipo, as casas dos hobbits eram dentro das montanhas. Então, eram vários telhados verdes e isso me encantou. De uma forma, Marcelo, que eu voltei para Recife, assim, ó, com telhado verde, telhado verde, telhado verde, telhado verde na minha cabeça. Assim que eu voltei, no terceiro ano, foi um ano teste para minha escola, que obrigaram a gente a fazer um TCC. Estavam testando essa metodologia com cursos técnicos. E aí eu consegui convencer o meu grupo a trabalhar com telhado verde. E aí a gente visitou todos os telhados verdes que tinha aqui em Recife. Tinha o Softex, tinha a ONG Pequenos Profetas, tinha um início de telhado naquela época ali no empresarial Charles Darwin, tinha ali no Bar Central, tinha alguns telhados verdes que eu não fazia ideia que existiam aqui. E aí a gente foi visitar, a gente foi para ali, foi para ali. E como o telhado verde também tem uma pegada muito grande de arquitetura, eu sempre fui muito apaixonada pela área de arquitetura. Então eu tentei, pelo Enem, fazer arquitetura. Só que como eu perdi 6 meses do segundo ano, foi muito difícil para eu poder pegar de novo, sabe? Eu acho que isso foi uma coisinha bem difícil para mim. Por conta da minha idade, no intercâmbio eu não fiquei na série que eu deveria estar. Então eu desci para o primeiro ano, estando no segundo, por conta da minha idade. Eles não permitiram. Então eu tive muita dificuldade em conseguir passar em arquitetura, né? Principalmente porque a gente tinha outros déficits também na escola, de algumas disciplinas. Então era o triplo de difícil de conseguir conciliar esse leque de inglês, essa falta de conteúdo, né, de um ano, com esses outros déficits, assim, do ensino público. Mas aí eu não passei em arquitetura, fiz vestibular do Instituto Federal para Gestão Ambiental, porque era um curso que eu, continua na minha área, né? Passei e foi um presente de fato. Nessa época você já estava fazendo trabalho voluntário também? Eu comecei o trabalho voluntário por conta da faculdade. E também, assim, quando eu entrei na faculdade, no segundo período, eu já estava em iniciação científica. Então, eu já estava fazendo PIBIC e PIBEX junto. Extensão e pesquisa. Eu estava, acho que 3 ou 4 anos em PIBIC seguidos, trabalhando com telhado verde, e PIBEX com educação ambiental em escolas públicas. Então, no segundo semestre, eu não consegui muito bem me engajar na faculdade, porque foi exatamente no período onde meu pai faleceu. E ele era uma pessoa extremamente, assim, presente na minha vida. Então, a força que eu consegui encontrar
para poder passar por esse momento, né, de luto, foi no voluntariado. Então, em um momento que eu fui visitar a ONG Pequenos Profetas, que tem um telhado verde, eu simplesmente me apaixonei por aquilo. E eu conseguia entender que, naquele momento, eu estava mais perto do meu pai, porque ele era uma pessoa extremamente comunicativa. Ele amava crianças, ele brincava com todo mundo. Então, eu estava ali, eu estava me sentindo bem. Então, ali eu continuei, independente da minha pesquisa, continuando no voluntariado. E aí eu fui conhecendo pessoas. E aí eu fui conhecendo outros grupos, outras metodologias. Daí não parei mais. E a Pequenos Profetas, como é o trabalho que eles fazem? Lá eles têm um processo de assistencialismo, né? Mas também um processo contínuo de educação, né? E suporte para as famílias que ficam ali no bairro São José, centro do Recife, mais pertinho do centro. E aí eles têm todo um levantamento, né, da comunidade, né, das famílias. É um trabalho extremamente importante ali para aquele ambiente e tem, inclusive, vários prêmios internacionais, a ONG. Aí eu saí de lá e comecei a trabalhar no Arvorecer, né, que foi você falou que dali você movimento. Foi conhecendo outras pessoas que já trabalhavam com voluntariado, né? Aí antes de a gente entrar nesses outros voluntariados, eu queria que tu falasse assim, como é que foi tua socialização? Você chegou a falar um pouco de quando você largou o esporte, como é que isso terminou afetando tua autoestima, porque saiu do esporte, né? Então normal, tem um ganho de peso, você já não tem aquele corpo atlético, digamos, e nessa fase da adolescência essa questão é muito importante. E aí como é que foi conhecer esse mundo novo no sentido dessas pessoas novas aí, que são engajadas com 1000 coisas diferentes? Era muito diferente do pessoal que você convivia? Como é que essas pessoas te influenciaram? Como é que foi a tua socialização com esses novos grupos que você foi conhecendo? Eu acho que para mim foi um momento extremamente, assim, de dizer, existem pessoas parecidas comigo, assim, em questões de pensar várias coisas ao mesmo tempo. Durante o ensino médio eu tentei aplicar várias coisas na escola. Tentei aplicar um processo de monitoria, onde nos intervalos da tarde eu conseguia engajar cerca de 15 pessoas e eu dava aula de inglês para as pessoas. Estava ali tirando dúvidas com o pessoal. Tentei inserir algumas outras coisas também no ensino médio e que eu sentia que as pessoas não tinham o gás que eu tinha. E aí, quando eu cheguei no voluntariado, eu falei assim, opa, peraí, essa galera tá fazendo tudo isso sem ter um objetivo financeiro. Eles estão fazendo tudo isso porque eles querem realmente ajudar, eles acreditam no que estão fazendo. Gente, é isso, sabe? É muito difícil você estar num ambiente onde você quer fazer, as pessoas ou não lhe apoiam, ou realmente fica colocando terra, assim, tipo, não vai dar certo, isso aqui tá perdendo tempo. Então, acho que o meu processo foi dizer assim, não, agora eu encontrei o meu grupo, sabe? Agora eu encontrei minha turma e agora eu vou conseguir colocar tudo que eu tenho aqui na minha cabeça pra fora. E tu acha que foi muito isso. Essa atitude também tem a ver com a questão do inconformismo? Eu vejo o voluntário, as pessoas veem muito o produto final, né? Do bem que ele faz, obviamente, que é o objetivo. Mas a origem, eu vejo pessoas muito inconformadas com a realidade, que não aceitam, que não se conformam com as coisas como estão. Tu acha que isso também tem a ver com esse teu processo de ver o mundo, ver um país que você se encantou e depois voltar para uma realidade que não deu para se conformar mais? Sem dúvida. É uma coisa que eu falo em todos os espaços que eu tenho para falar sobre voluntariado, sabe? Eu digo o seguinte, eu, no início, me colocava muito numa posição do romantismo do voluntariado. Dizer, como é lindo que a gente está fazendo, como é importante. É importante, é lindo, mas eu acho que se a gente não se sentir incomodado com a situação, eu acho que as coisas não andam, eu acho que a gente não consegue atuar e fazer o que a gente realmente tá aqui para fazer, sabe? Vira mais terapia pra gente se sentir bem, né, do que propriamente uma força transformadora, né? Eu concordo bastante. Mari, aí dali você foi para outros projetos, né, outras ONGs. Me conta um pouco a tua trajetória aí ao longo de diferentes projetos, programas e organizações sociais. Pronto, ali depois, durante a faculdade, né, eu conheci Pequenos Profetas por conta da pesquisa em si, Telhado Verde. E aí, um pouquinho ali, no finalzinho da faculdade, eu entrei no estágio na Diversa Consultoria, comecei a trabalhar em uma área um pouquinho diferente, né, mas ali eu peguei um pouquinho mais de experiência na área profissional, né, e foi massa. E eu conheci a Kika Lemos, que naquele momento era
contratada gestora ambiental e que ela fazia também muito trabalho voluntário. Né? E aí, por conta da ONG que eu trabalhava e a ONG que outros movimentos que ela também fazia, a gente marcou um mutirão de limpeza numa escola lá em Olinda. E aí participaram inúmeros mutirões, a gente conseguia engajar vários movimentos, porque naquele momento a gente conhecia várias pessoas e cada um era de um grupo diferente. Então a gente pensou, não, vamos fazer uma ação, colocar a logo de todo mundo e a gente vai. Quando a gente chegou lá, começou essa coisa de tipo, nossa, os grupos estão conectados de uma forma que eu acho que daqui poderia sair um grupo só. E aí algumas pessoas foram se identificando e formaram 8 pessoas. A gente formou o Arvorecer, ser de ser mesmo. E aí a gente pensou, não, daqui a gente está se transformando em árvore, porque cada um é um galho e a gente está conseguindo criar uma coisa muito bacana. A gente criou uma metodologia de aplicação de hortas comunitárias para a escola. E dali nasceu o Arvorecer. E Kika também participava de uma ONG chamada TET, né, que busca justamente a gente enfrentar a pobreza no país, trabalhar em conjunto com comunidades na construção de moradias emergenciais. Então, se das 27 casas que eu me mudei, eu aprendi muito com meu pai no sentido de pintura, no sentido de consertar uma mesa, no sentido de consertar uma porta, de fazer isso, aquilo, eu consegui conectar as coisas em um voluntariado só. E o meu pai, em vida, ele tinha um hobby muito grande de fazer casinhas de madeira. Então, aquilo linkou pra mim de uma forma que você não tem noção de... Exatamente, diz assim, eu encontrei um voluntariado onde eu consigo construir uma casa com minhas próprias mãos para uma pessoa que não tem dignidade no sentido de espaço físico, sabe? Essa pessoa estão tirando o direito dela de existir quando ela não tem, né, acesso a direitos básicos. Então aquilo ali me cativou de uma forma que até que chegou aqui em Pernambuco em início de 2019 e até hoje eu tô na TET e hoje eu sou coordenadora de construção. Então eu não consegui sair mais. Era como literalmente meu pai estivesse construindo comigo. Inclusive essa aqui foi ele que fez. Essa aqui, assim, aqui atrás. Com todos os detalhes possíveis. Inclusive aqui em cima tem o meu quarto. Oh. Que ele fez de madeira. Exatamente. Então eu fui me engajando e hoje, principalmente por conta da pandemia também, a gente não conseguiu voltar ainda com os espaços mais voltados para ambiental de horta, né, porque exige ainda que as escolas voltem regularmente, que a gente tenha um contato físico muito maior. E aí eu tô integralmente com uma TET. E isso me faz um bem gigantesco, eu aprendo demais, assim. E além dessa ligação com teu pai, tu acha que aquele processo um pouco doloroso de ficar se mudando, de largar amigos, conhecer outras pessoas, mas de certa forma isso te ajudou a ser uma pessoa, assim, que conseguiu juntar gente de diferentes projetos e unir em torno de uma causa comum, entender pessoas que vêm de contextos totalmente diferentes e de projetos totalmente diferentes e conseguir se relacionar bem com todo mundo e trazer essa galera? Você acha que isso teve influência também? Poxa, muito. Eu digo assim, quando eu olho pra trás, eu acho que tudo que aconteceu na minha vida até hoje me ajudou de alguma forma a eu ser quem eu sou hoje. Em uma das construções que eu participei com a Teto, uma dessas pessoas aqui depois falou assim, Mar, tu é muito aglutinadora. Eu falei assim, quê? Nunca tinha utilizado essa palavra nesse contexto. E aí ele explicou. É impressionante como tu consegue unir várias pessoas com linguagens diferentes, falarem e se comunicarem em uma linguagem só. E eu nunca tinha percebido isso, sabe? Eu gosto quando eu chego em um ambiente e as pessoas se integram, sabe? Eu me sinto muito confortável em espaços integrados, em espaços diversificados, diversos. Então isso eu acho que ao longo da minha vida foi me moldando para o que eu tô hoje. E todos os momentos, eu digo assim, eu sou muito aberta a aprender ainda mais. Eu acho que a gente tá em um processo de evolução contínua, sabe? Então tudo que a gente passa, todas as situações, eu aprendi muito com todos os moradores que eu já tive contato. Moradores e moradoras da TET. Então acho que isso no minha longa trajetória de 22 anos, foi uma coisa... Mas por tudo que você contou, a trajetória é bem intensa mesmo. Eu acho que tem gente bem mais velha que não viveu isso tudo. Mas, Mari, você falou uma coisa aí que eu queria explorar. Você falou sobre se sentir confortável nos ambientes, etc. E aí, eu queria, inclusive, falar sobre a questão política, né? Mas ainda nessa questão do se sentir bem como indivíduo mesmo, sem entrar no coletivo. Você, então,
trafegou aí por vários ambientes bem distintos, né? Desde o exterior, mas também acadêmico, o ambiente empresarial, o ambiente do voluntariado, que tem gente de todas as origens também. E você, como mulher negra, nordestina, me explica como é que foi essa questão de se inserir nesses diferentes ambientes. E você tinha falado mais cedo também sobre a questão da autoestima. E a autoestima também, ao meu ver, tem muito a ver com como a gente é recebido, como a gente é acolhido. Isso pode melhorar a nossa autoestima ou piorá-la, né? Então eu queria entender um pouco como foi para ti navegar por ambientes tão distintos entre si e onde é que você sente que você foi mais recebida, mais bem recebida ou menos, assim? Como é que foi essa experiência e como é que foi essa questão da autoestima também, de se aceitar e se descobrir ao longo dessa navegação? Nossa, Profundo, né? Profundo, pode pensar. Profundo. Mas assim, no fundamental, eu sofri muito bullying, sabe? Porque eu alisei o cabelo, acho que eu tinha 10 anos. Alisei, assim, de sofrer toda semana pra passar chapinha, pra isso e aquilo. Naquele momento do meu fundamental, você não tinha, por exemplo, produtos para cacheados, você não tinha produtos para pessoas negras, você sempre tinha ainda um processo que hoje eu entendo muito fortemente eugenista, onde as pessoas tinham que entrar numa paleta de cor e quanto mais pro branco, mais aceita. E isso para uma criança, nesse contexto, não tem filtro. Então, quando eu estava no fundamental, as pessoas não falavam comigo, as pessoas saíam quando eu chegava. Tiveram situações, para você ter noção, antes de eu alisar o cabelo, que eu andava com tranças. Porque minha mãe tem um cabelo liso, minha mãe é branca, meu pai era preto retinto, um cabelo muito curto. Então, em casa, eu nunca tive um ensinamento de como é que eu vou cuidar do meu cabelo cacheado. Então, minha mãe não sabia como me ajudar. Então, o que é que a gente fazia? Aprendia com trança. Então, tiveram alguns episódios de eu andar na escola e as pessoas cuspirem no meu cabelo, me chamando de Medusa, de Mariana Dragão. Isso tudo no fundamental. Violência. Naquele momento, pesadíssima. E naquele momento, o único local que eu me sentia segura era dentro da quadra. E quando eu tava dentro da quadra jogando, eu colocava todo o meu ódio, minha raiva. Eu acho que isso me fazia uma ótima jogadora, porque eu sempre tava com muita raiva. E o esporte terminava sendo escape também pra ti, né? Exato, exatamente. E eu tinha essa coisa muito dita com um perfil muito masculino, então eu sofria ainda por isso, uma criança se formando ainda, entendendo seus processos, sofria tudo isso no fundamental. Quando eu entrei no ensino médio, foi um pouquinho mais diferente, eu comecei a ver pessoas passando pelo mesmo processo que o meu, de se entender, e comecei a me sentir mais acolhida por algumas pessoas que estavam sofrendo a mesma coisa. Só que como eu já tinha passado por um processo muito difícil, eu entrei no ensino médio extremamente machucada. Então, algumas coisas eu não sabia como reagir. Então, se você olhasse pro meu cabelo por mais de 5 minutos, eu ia achar que você estaria me ofendendo, isso e aquilo, e eu ficava uma posição defensiva, com muito motivo para isso, né? E reativa também. Totalmente. Pra você ter ideia, eu pensei em não ir pro intercâmbio, porque eu disse assim, como é que eu vou passar 6 meses sem relaxar o cabelo? E aí eu fui pro intercâmbio com o cabelo super curtinho e eu acho que a gente deu o triplo de botox no meu cabelo do que o normal. Com amônia ainda, tipo, foi extremamente forte, assim. Que é uma forma de violência também, né? Isso. Eu vivia com isso aqui queimado, com a nuca queimada. Como eu jogava, eu vivia com o meu cabelo preso. Então eu passava o final de semana inteiro alisando, pra passar a semana inteira com ele preso. Então era tipo, para as pessoas me aceitarem com o cabelo liso preso. E suado porque eu não podia tomar banho pra ter a chapinha. E isso de aceitação, hoje, eu sou muito segura de quem eu sou, porque eu precisei trabalhar muito essa minha segurança, sabe? Eu precisei de muito mais pessoas me dizendo que eu era capaz do que eu simplesmente crescer em um ambiente onde eu já cresci sabendo disso. E isso foi um processo muito difícil. Se pensar na minha orientação sexual, aí é que piora mesmo. No ensino médio, eu tive um processo muito difícil, assim, não vou dizer assumir porque a gente não assume nada, mas de me entender sobre quem eu era, sobre a minha bissexualidade, sobre em alguns momentos eu estar tendo relações mais sérias com mulheres. Então, isso atrelado à questão da minha cor, do meu cabelo, foi um peso gigantesco. Então, isso eu atribuo muito ao fato de eu querer abraçar o mundo, sabe, com meus braços, porque eu não queria pensar na minha realidade dali. Então eu escolhia várias coisas para fazer ao mesmo tempo. O foco precisava ser externo, né? Porque o interno estava difícil. Exatamente. Então eu fui começando a entender. Hoje eu estou entendendo mais esse processo porque isso atinge a minha saúde. De não parar para refletir sobre o meu bem-estar, meus ciclos sociais,
minhas relações sociais. Então, isso foi muito fruto dessa agressão, dessa violência que eu sofri muito nova. Então, quando eu falo para você que eu me sinto confortável em estar em ambientes que as pessoas estão integradas, é porque eu quero garantir que essas pessoas se sintam bem nesses ambientes. Então, de fato, quando eu penso assim, poxa, com 22 anos eu já passei por tudo isso e hoje eu consigo falar muito bem sobre isso, defender muito bem essas questões raciais, LGBTQIA+, porque desde muito nova eu sofria por isso, sabe? E sem, então são sem a mesma processos que hoje eu entendo. né? E sem o mesmo acesso até à informação, eu imagino, né? Sim, alguém para dizer, não, tá tudo bem, não tem nada de errado contigo. Mas assim, isso depois, quando você estava mais velha já, como eu disse, eu queria pegar o gancho da questão política. Como é que você viveu os últimos anos, assim, em que essas questões que vinham evoluindo, né, as questões de tolerância, de respeito à diversidade, etc., vinham tendo evolução, né, ao longo dos últimos anos, numa fase muito marcante na tua vida, e de repente nos últimos anos a gente tem tanto retrocesso, tanto... Como é que... Eu imagino que você já chegou nessa fase bem mais forte, né, já não era mais uma menina. Me conta um pouco de como tu viveu isso. Você me trouxe de volta pro voluntariado, que é uma coisa que eu tinha vivido mais ou menos na tua idade também, muito intensamente, depois tinha largado um pouco. E eu sou uma pessoa que sempre quis te levar pro lado da política pelo potencial que eu vejo. Mas como é que foi, assim, como é que tu vê o ambiente hoje e como é que foram os últimos anos para você nesse sentido? Quando eu comentei sobre os déficits, assim, da escola, que eu acho que influencia um pouco do que eu sou hoje, foi muito nessa área política. Eu tive um déficit muito grande de entender questões mais conceituais, sabe? De partido, de governo, de Estado. Então, eu me joguei dentro da questão social sem entender muito bem as questões políticas. Então, quando tinha esses momentos de eu discutir política, eu sempre me senti muito insegura. Porque eu falava assim, meu Deus, eu vou falar alguma coisa errada. O que é que eu vou trazer aqui nesse momento? O que é que eu vou falar e tal? Então, eu fui meio que me introduzindo para a política, porque eu queria entender mais o processo que eu estava me inserindo, né? E quando eu comecei a inserir na parte social, eu falei assim, tem muita coisa que não tá certa. Eu acho que foi uma das coisas que a gente conversou muito, foi esse meu medo de, meu Deus, eu não quero me engajar em algo que eu tô indo de contra, porque uma ONG acaba que atendendo às demandas que o governo não consegue. Como é que eu vou estar dentro de um processo e dentro de outro? Eu acho que isso foi as reflexões que mais me trouxeram, principalmente na conversa com você, na conversa com a Silvia também, né, que entrou em contato comigo, conversou bastante. E isso hoje me faz estar mais aberta. Eu ainda não posso dizer que eu estou extremamente segura para chegar e debater política com a outra pessoa. Eu ainda sigo muito no movimento de, olha, eu não vou debater com você, mas esse final de semana eu vou passar o final de semana inteiro em uma comunidade construindo a casa para um morador. E eu acho que em níveis muito parecidos a gente tá fazendo política, tanto eu como você. Então acaba que uma coisa que eu não tenho muita habilidade, ainda não tenho muita segurança, propriedade para falar, eu tô na prática ali fazendo. Então eu não tiro o reconhecimento das pessoas que estão ali discutindo, que estão ali debatendo, que estão ali na frente, que estão ali colocando o seu tempo para conseguir coisas importantes, sabe? Coisas importantes junto à prefeitura, junto ao governo. Ao mesmo tempo, eu me sinto muito mais envolvida naquela pessoa que está ali na prática. Então, eu acho que a política, a gente precisa ser um ser político das nossas escolhas. E como você colocou bem, né? Tem a política no sentido tradicional da palavra, a política partidária, eleitoral, formal, e tem a política no sentido lato sensu, né? No sentido maior da palavra, assim, que vai desde entender os problemas, como você falou, até atuar diretamente, ação direta, né? Como se chama, e causar transformações na realidade sem ser via Estado. Mas é tudo política, no fundo, né? Mas assim, só retomando um pouco a questão, como é que tu sentiu pessoalmente os últimos anos, assim? Não no agir, no sentimento e na tua percepção do Brasil, da nossa realidade, essa onda conservadora. Você conseguiu meio se abstrair disso e focar só no trabalho ou foi um período difícil para ti? Foi um período extremamente difícil, Marcelo, assim, ver casos de racismo onde as pessoas parecem que
esqueceu tudo, assim, que passou antes. Isso me deu muito medo de sair na rua e falei assim, meu Deus do céu, será que as pessoas vão fazer o mesmo comigo, sabe? Eu tenho muito medo, e isso é uma coisa interessante, assim, eu não sei se existem outras pessoas que sentem isso, mas todas as vezes que eu entro na Renner, as pessoas acham que eu tô ali funcionária. No Rio Mar, eu evito entrar na Renner ou Riachuelo, qualquer outra coisa. Quando eu saio, eu tô com o crachá da empresa, eu tiro literalmente. E quando eu tiro, as pessoas ainda assim vêm para mim me perguntar qual é o preço disso, qual é o preço daquilo. Eu tava na Calunga, veja, eu tava na Calunga resolvendo questões da empresa, comprando um monte de... Eu tava cheia de coisas, assim, pra comprar. Eu tava no telefone com uma das sócias e falou assim, olha, que tipo é isso, que tipo é aquilo? Uma senhora olhou pra mim e falou assim, moça, quando você acabar, eu tô lhe esperando pra você me atender. Fiquei, oi? Fique esperando, né? Espere bem muito. Preferência, sente ali e fique esperando. E eu fiquei assim, meu Deus do céu. As pessoas não percebem, mas querendo ou não, isso é um tipo de violência que eu tenho medo. Tenho muito medo. Da mesma forma como a pessoa pode me confundir ali de ser funcionária, pode me confundir achando que eu tô querendo roubar aquele negócio. E eu ter que comprovar pra ela que não, eu tô comprando isso. Esse momento pra mim foi muito difícil. Que em alguns momentos eu realmente, até hoje, eu evito ir em algumas lojas dessas. Porque por um momento ficava engraçado, não sei o quê, não trabalho aqui não. Outros ficavam insuportáveis sentir aqui, sabe? A mesma coisa a questão de homofobia na rua. Cara, você ver pessoas expondo violência contra essa comunidade de forma tranquila e um presidente legitimando essa violência foi assustador, sabe? E não só para mim, mas para minha mãe, porque eu entendo que o processo dela em relação a minha orientação sexual foi muito baseada no medo que ela tem quanto à sociedade. Aí imagina essa sociedade virando de cabeça para baixo, onde o presidente diz e coloca em várias declarações que não aceita e que os seus seguidores falam e colocam em prática violências físicas, psicológicas e vários outros tipos de violência que possam existir em relação a essa comunidade. Então eu me senti desesperada, ainda sigo desesperada. E outra coisa ainda pior é que eu estava ali trabalhando no voluntariado, de uma hora para outra, te digo, de uma hora para outra. Não foi um processo que você foi gradual, não, foi de uma hora para outra. As demandas subiram, assim, 5 vezes mais. A quantidade de famílias que conseguia se manter com uma cesta básica em 6 meses, porque nos outros momentos conseguia ter uma renda aqui, uma renda ali, não conseguia mais se manter em um mês, porque não tinha mais renda, não tinha mais auxílio, não tinha mais nada, sabe? E aí as coisas foram fechando, essas pessoas não conseguiam se manter com pouco que conseguiam em um show, indo vender cerveja na frente de um show, na praia. Onde é que tá as pessoas para comprar? As pessoas vão fazer o quê? Muita gente para demandar, né, para vender e pouca gente para, de fato, ir com menos renda. Então as pessoas dizem, mas está trabalhando. Mas se a pessoa está trabalhando o mesmo período ganhando metade da renda, não dá para dizer, está empregado. A diferença entre trabalho e emprego, né? Que virou-se uma questão de qualquer trabalho, você está empregado. E você tem o ocupado, mas precarizado. E, Mari, assim, a gente já vai caminhando agora para o final. Vou logo te agradecendo. Muito obrigado pela tua participação. Essa é a primeira rodada de entrevistas e achei muito bom, muito rico. Conheci um pouco mais você, né? Que eu já conhecia, mas bem mais a fundo e numa linha, assim, mostrando a tua história, que é curta por um lado, que você é muito novinha, mas muito rica, assim. E eu queria deixar um espaço agora pra ti, você deixar uma mensagem aí pra quem vai assistir. Você escolhe o tom, se você quer botar um tom mais positivo ou não, né? A gente, na última pergunta foi para um tom um pouco triste, mas às vezes é disso aí que vem força, né? É disso aí que você mobiliza as pessoas, às vezes, com mais facilidade no momento de crise, né? Ao invés tem aquela história do sapo, né? Se você for esquentando a panela devagarzinho, ele vai morrendo ali lentamente. Enquanto que se você botar o sapo numa água fervendo, ele simplesmente pula fora. Lógico que isso não é valorizar a dificuldade, né? E sim tentar buscar nela a saída. Mas enfim, só para te dizer assim, pra você ficar livre, se você quiser deixar uma mensagem aí para quem está assistindo, para a gente encerrar e o espaço é teu. Nossa, obrigada, Marcela. Assim, primeiramente, agradecer. Tá sendo muito massa, assim, estar nesses espaços. Eu acho que quanto mais a gente fala e compartilha nossas vivências e experiências, mais outras pessoas podem se reconhecer nelas e trazer um pouco mais para a vivência delas algumas coisas que, olha, ter certo, você é isso, sabe? E eu acho muito importante esse ato de compartilhar. E o que eu queria trazer, assim, quanto mensagem, né, uma frase que eu sou muito, assim, me identifico demais, de Carolina de Jesus, que diz o seguinte: comigo o mundo vai modificar, se não gosto do mundo como ele é. Eu acho que é nessa pegada que a gente precisa se colocar quanto sociedade, quanto ser político. Eu realmente não gosto do mundo do jeito que tá.
e comigo ele vai se modificar. Nem que seja de pouquinho em pouquinho, por dia, eu vou modificar a realidade que eu não gosto. Então, eu acho que é isso que a gente precisa estar nessa jornada, assim, de se entender quanto sonhos, de se entender quanto realizações, acreditar nessas realizações, seja profissional, seja pessoal, e ao mesmo tempo a gente, de forma coletiva, entender que a gente faz parte de uma coisa só, né? Eu acho que quando a gente se coloca nessa posição de indivíduo, parte de um coletivo, as coisas fluem muito mais. Então, eu entendendo que outras pessoas têm outros sonhos e outras realizações, e a gente se unindo para que todo mundo consiga atingir isso, para mim é sensacional, sabe? É questões de energia, é questões ambientais também. Então, acho que é de extrema importância que as pessoas saiam da sua zona de conforto, de fato, e se entendam como cidade, se entendam como comunidade. Então, acho que é muito isso, assim, o que Carolina de Jesus traz de forma muito direta. É isso, eu não gosto do mundo do jeito que tá, e comigo ele vai se modificar. E é isso, agradecer também demais pelo espaço. Não podia ter terminado com uma mensagem melhor e que representou melhor a história. Não tem como. Valeu, Mari. Muito obrigado. Eu que agradeço, Marcelo, de verdade mesmo. Tá sendo, esse podcast tá massa, tá muito massa. Vai ficar. Pede pra todo mundo curtir, entrar lá no canal. Boa. Valeu, Perfeito. Mari. Obrigado. Valeu, tchau, pessoal. Querido. Valeu. Cheiro, viu? Essa foi Mariana gente. Aragão, grande amiga e uma pessoa fantástica que vocês vão ouvir muito falar nela ainda. Tchau, pessoal. Valeu.